Disseste certa vez que, se preciso fosse, percorrerias o mundo inteiro para salvar uma só alma. Passo 26. Anunciar o Evangelho de Jesus. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9:16. O Concílio Vaticano II reafirma que a missão da Igreja é responsabilidade de todos os cristãos igualmente, ao enfatizar o que fica por longo tempo adormecido: o protagonismo das leigas e leigos na evangelização. Antes mesmo de o cristão responder ao seu chamado vocacional e definir o seu estado de vida na Igreja, e ou optar por um determinado carisma particular, por força do seu compromisso batismal, o Espírito do Senhor lhe impõe o dever de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Eis a missão da Igreja e de cada cristão, como ensina São Paulo. Quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de anunciar. Ai de mim se não anunciar o Evangelho, porque se anuncio de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, anuncio por obrigação, simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Os padres conciliares reforçam esse imperativo e conferem-lhe notas peculiares ao recordar que são os leigos que tornam presente e operante a Igreja nos lugares e circunstâncias onde, só por meio deles, ela pode vir a ser o sal da terra e a luz do mundo. A responsabilidade em promover a justiça, a paz e a solidariedade é dos cristãos engajados na educação, na cultura, na política, nos sindicatos, nos movimentos populares. Os leigos são expressão de uma Igreja solidária com todos os homens, sem qualquer forma de discriminação. A Constituição Dogmática Conciliar Lumen Gentium enfatiza o caráter secular como próprio dos leigos. Aos leigos pertence por própria vocação buscar o reino de Deus, tratando e ordenando, segundo Deus, os assuntos temporais. Vivem o século em todas e cada uma das atividades e profissões, assim como nas condições ordinárias da vida familiar e social, com as quais é como que tecida a sua existência. O leigo vive a sua vocação cristã no mundo, no século, na família, no trabalho e no conjunto de suas múltiplas relações sociais. Eis, pois, a vastidão da seara, na qual homens e mulheres batizados são chamados a exercer a sua missão de evangelizar. São Paulo VI afirma que os leigos, a quem a sua vocação específica coloca no meio do mundo e à frente das mais variadas tarefas na ordem temporal, devem também eles, através disso mesmo, atuar em uma singular forma de evangelização. Ou seja, os leigos exercem o seu compromisso evangelizador ao agirem no mundo secular antes mesmo de inserirem-se na Igreja, em ações pastorais e em estruturas paroquiais diocesanas. Presentes na vida social e atuantes no corpo eclesial, nada, no entanto, enfraqueça a primazia do seu testemunho de fé. Rita amada de Jesus, desde muito cedo, como jovem e leiga, revela-se admiravelmente engajada na sociedade e na Igreja, o que marca decisivamente o seu itinerário espiritual e apostólico.
a missão dos seus filhos e filhas espirituais de anunciar o Evangelho da conversão se concretiza no mundo secular, assim como por meio de ações eclesiais. Esse anúncio destina-se a prevenir contra a corrupção do mal e a reabilitar os que a ele cederam. Se inúmeras são as possibilidades que se descortinam no horizonte ao optar por empreender uma ação, não se deve jamais perder de vista a necessária coerência com a própria identidade e carisma.